Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podmic FS. Se você viu a movimentação da comunidade nos últimos dias, eu postei tanto no Facebook quanto lá no Telegram falando sobre qual era o DNS que as pessoas estavam utilizando. Então eu descobri algumas coisas sobre isso. Para quê? Para evitar a queda de conexão de banco de dados que está em nuvem, certo? Então se você tem seu banco conectado em nuvem direto e acontece de se ficar em 3 minutos ocioso, acaba caindo a conexão sozinho, esse vídeo aqui é para você porque me parece que a gente achou aqui uma solução definitiva para isso, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, primeiro de tudo aqui, enquanto eu faço a explicação, eu já vou conectar no meu banco de dados em nuvem aqui, que já tem essa configuração aplicada, e aí eu vou explicar para vocês o que acontece, certo? Então, conectando aqui, e aí eu vou abrir também um cronômetro para a gente começar a contar quanto tempo faz que essa conexão está ativa, certo? Então, vou deixar ele rolando aqui, enquanto isso eu vou explicando, daí a gente volta e vê se a conexão caiu ou não. Se a conexão cair, então a gente já viu que não dá certo, beleza? Então, vamos lá. Estou aqui no meu Wi-Fi conectado normal, se não cair a internet, aí não tinha como, né? Mas se não cair a internet, então vai estar tudo certo. E aí eu tenho aqui, ó, dentro do Firebird.conf, uma propriedade que se chama Dummy Packet Interval, certo? Então, esse cara aqui, ele foi um cara que já existe no Firebird desde a versão 1.5. E ele já foi tratado sobre ele, na verdade, há bastante tempo, inclusive palestras do FDD. Tá? Então aqui, veja bem, não sei se foi alguma pergunta que alguém fez durante o FDD, alguma coisa assim, mas teve essa pergunta sobre queda de conexão em nuvem. Então aqui, veja bem, o Firebird por padrão, ele olha qual é uma propriedade da placa de rede do protocolo TCP/IP, que é o Keep Alive, certo? SO Keep Alive, que é uma resposta do sistema operacional que dá para o Firebird, falando assim, ó, essa conexão aqui ainda está ativa ou não, certo? Essa propriedade do Keep Alive, por padrão, ela faz uma checagem a cada 2 horas para dizer se a conexão está ativa ou não, certo? Só que na nuvem, o que acontece? A conexão consegue se manter ativa, ociosa, por no máximo 3 minutos, e isso é característica para várias coisas diferentes, certo? Não só Firebird, mas qualquer outro banco de dados, qualquer serviço que fique conectado muito tempo na internet, normalmente não sei se são as operadoras de internet, acabam cortando a conexão e aí a conexão cai, certo? Então, dentro desse SO Keep Alive, existe a possibilidade de fazer a configuração tanto no Linux quanto no Windows para diminuir esse intervalo de teste de conexão ociosa, certo? Então aqui, veja bem, o próprio Firebird tem informações aqui dizendo que existe como fazer essa configuração no sistema Windows e no sistema Linux, certo? No caso do sistema Linux, alterando informações desses arquivos aqui, ó, tcp_keep_alive_ tem 3 arquivos, certo? Então, eu cheguei a fazer testes alterando esse intervalo no meu servidor Linux, certo? Que é esse banco de dados que eu conectei aqui. Tentei fazer essa alteração, não consegui, certo? Não consegui um resultado efetivo, continuou caindo a conexão. Então, talvez seja inexperiência minha, tá? Eu não sou especialista em Linux para poder dizer, mas não consegui fazer essa configuração do Keep Alive padrão do sistema operacional, fazer a checagem em menos tempo, certo? Eu tinha configurado para 2 em 2 minutos ao invés de 2 em 2 horas. Beleza, então existe essa propriedade aqui, ó, Dummy Packet Interval, que ela foi perigosa, não sei se é ainda, tá? Ela já foi perigosa em versões anteriores. E aqui tem, ó, pode causar crash do sistema, crash do serviço no Windows NT4 ou Windows 2000, certo? Então, esse problema aconteceu já há muito tempo. Hoje em dia a gente tem servidores muito mais novos do que isso. Não sei se esse problema acontece. Tem um artigo que eles mencionam aqui da própria Microsoft falando sobre o problema que isso pode causar de utilizar esse tipo de propriedade aqui, certo? O que essa propriedade faz? De tempos em tempos ela fica mandando pacotes. No caso, o servidor, certo? Onde está configurado o Firebird.conf, o servidor vai enviar pacotes para checar, pacotes para o cliente, para checar se a conexão ainda está ativa ou não, se o cliente está respondendo ou não, e quando ele está ocioso, certo? Então aqui, ó, por padrão, ele está zerado por quê? Porque ele utiliza a checagem da placa de rede. Ele deixa para que a placa de rede informe o serviço do Firebird para saber se a conexão ainda existe ou não. Só que isso acontece de 2 em 2 horas por padrão, certo? Pelo menos no Linux. No Windows, acredito que seja parecido, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Dentro do meu servidor em nuvem, onde está conectado lá no meu banco de dados,
que é o banco de dados que acontecia sempre, a cada 3 minutos ocioso, do jeito que eu deixei aqui, abri a conexão e parei de mexer, ele fica 3 minutos ocioso e cai a conexão. É só tentar rodar um script e ele vai ter caído, certo? E aí eu configurei a Dummy Packet Interval para 120 segundos, certo? Essa configuração aqui é em segundos e eu configurei aqui para 120, certo? Lá no servidor, certo? Esse Firebird.conf aqui é da minha máquina. Lembrando, esse Dummy Packet Interval aqui existe desde a versão 1.5 do Firebird, então pode usar sem problema nenhum aí. Aqui, no meu caso, certo? Eu não tenho clientes conectando na minha base em tempo real, assim, vamos supor, que fica o tempo todo usando. Eu tenho as pessoas que conectam, fazem uma consulta lá de aulas, que é a que eu vou mostrar aqui para você daqui a pouco, e já desconecta. Então não tem problema se cair a conexão, certo? Agora, é importante que você monitore, principalmente um cliente que está tendo esse tipo de problema, para deixar aqui, ó, sugestão, menos de 3 minutos, certo? Eu coloquei 120 segundos, então a cada 2 minutos o próprio servidor manda envio de pacotes, certo? Manda pacotes para os clientes para poder checar se a conexão está ativa. Então, beleza, configurado lá no meu servidor, já tem alguns dias que eu estou testando isso, até agora tá tudo mil maravilhas. Já consegui fazer utilização desse banco de dados aqui durante uma hora inteira que eu fiz a última live de sexta-feira, não sei se você viu, foi uma live cheia de conteúdo top e não caiu nenhuma vez, certo? Então, desde que eu configurei a Dummy Packet Interval para 120 segundos lá no servidor, não aconteceu mais nada, certo? É só lá no servidor que a gente mexe. Então, vou minimizar aqui, ó, e aí a gente vai ver aqui que já passaram 5 segundos e 58, vai para 6, certo? 6 minutos, na verdade, né? 6 minutos e 3 segundos. Então, teoricamente, já é para ter caído a conexão. Então, se eu tentar rodar essa view aqui, ó, select from ver aulas liberadas, que são as aulas, todas as aulas que eu já fiz no YouTube estão aqui, certo? Com o script específico, né? E aí, se eu mandar rodar, não pode ter caído a conexão, certo? F9, vamos ver se vai ter caído ou não. Rodou tranquilo, certo? Então, não estou tendo problema nenhum mais de queda de conexão com o banco de dados em nuvem. E isso, lembra, independente de servidor. Se você está no AWS, na Saving Cloud, qualquer outro host aí, sendo na nuvem, não tem interferência nenhuma. Porque sem essa configuração do Dummy Packet Interval, eu já fiz teste no AWS e também na Saving Cloud. Os dois têm problema de queda de conexão, certo? Então, o problema não está no servidor, o problema está na comunicação entre eles. Então, se você tem esse envio de pacotes, resolve o problema, certo? Daí tem outra coisa que eu fiz também aqui que talvez pode melhorar sua conexão em nuvem, que vale a pena dar uma olhada, certo? Então aqui, ó, eu tenho todas as aulas liberadas, só para você ver. Então o script foi rodado aqui com sucesso, né? Inclusive tem o link aqui e o script. Esse banco de dados aqui está acessível em nuvem. Se você quiser acessar esse script aqui, esse banco de dados inteiro, com essa lista de aulas, tem o link aqui na descrição. Beleza, qual foi a segunda alteração que eu fiz? Eu encontrei um programa, deixa eu trazer aqui para a área de trabalho, ó. Tá, então tá aqui, ó, DNS Benchmark, certo? Esse cara aqui, ó, ele tem teste de DNS da minha rede para fora, certo? Então, é importante que você faça o teste aí de qual é o melhor DNS que você tem na sua região, certo? Então, esse aplicativo aqui, ele faz exatamente isso. Ele busca quais são os servidores de DNS que tem disponíveis no mercado dentro da sua região e faz o teste de cada um. E aí, dependendo de qual é o melhor servidor de DNS, o mais rápido, seria interessante você utilizar esse DNS e colocar também na sua placa de rede. Para quê? Para que o seu cliente faça uma comunicação mais rápida até o servidor, certo? Então, nesse cara aqui, ó, em Name Servers, eu tenho uma lista de servidores, certo? E aí, eu já fiz o teste aqui, né? Na hora que ele termina de encontrar os servidores disponíveis aqui para mim, todos gratuitos, ele faz essa lista e aí eu clico aqui, ó, em Run Benchmark. E aí, quando eu rodo isso daqui, o que acontece? Ele faz o teste em cada um dos servidores e me fala qual é o mais rápido, certo? Então, terminou aqui, é só pegar qual é o IP do DNS que você quer utilizar, colocar lá no seu DNS primário e secundário, né? Escolhe 2 aqui, e aí você já tem seu DNS configurado. Faz diferença? Faz diferença para a velocidade de comunicação em nuvem. Se você está trabalhando com muita conexão em nuvem, faz bastante diferença. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E não posso deixar de agradecer também o Gladstone, que é o cara que me ajudou a lembrar desse parâmetro que eu já não lembrava mais. Da outra vez, eu não cheguei a fazer teste nesse parâmetro aí. Fiz teste só no Keep Alive padrão do SEO. E no post que eu fiz lá no Telegram, ele também colocaria esse parâmetro aqui. Então, eu fiz o teste aqui, deu tudo certo, resolveu também, não tive problema nenhum mais. Então, obrigado aí pela dica, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not